Vocês, então, podem começar a partir de agora a enviar o seu cartão ponto e nome completo. Nosso primeiro tema versa sobre síndrome coronariana aguda. Então, é com muita satisfação que recebemos aqui conosco o serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas para poder falar sobre esse tema com foco eminentemente aos cuidados todos da parte administrativa, de intervenção percutânea, medicamentos. Nós queremos melhorar a nossa assistência no hospital de excelência, mas sempre há oportunidade de melhorar, e esse será o tema, então, por inaugurarem as nossas aulas, protocolos assistenciais, os 30 minutos a partir e perguntas ficam para após a apresentação, nós teremos 15 minutos para discussão, esclarecimento de dúvidas e oportunidade sempre de melhoria. Sejam todos muito bem-vindos. Aníbal, está com a palavra, por favor. Olá, pessoal. Boa noite, então. Eu estava ouvindo o Zé, mais ou menos. Está todo mundo me ouvindo bem? Não é problema na minha internet? Todo mundo me ouve bem? A tua tá ótima, do Zé estava falhando um pouco. Perfeito. Ah, tá. Estava falhando, tá bem. Então tá, pessoal, muito obrigado, Zé, por chamar a CARD para esse primeiro encontro. Falo aqui junto com a Mariana, com a Dayana e com todo o pessoal da UCC e do Serviço de Cardiologia que ajudou nessa apresentação. Em nome do serviço, né, agradecendo pela parceria e tentando fazer com que isso cada vez melhore, né, que a gente sempre tem o objetivo que o paciente seja bem assistido e dentro do que a gente possa oferecer, podemos tentar dentro do possível. Falaremos assim, também de protocolos, mas também um pouco da síndrome coronariana aguda, como é uma doença tão prevalente, né? E o protocolo de síndrome coronariana sem supra, ele já está bem elaborado e já está descrito no GEL. E o de síndrome coronariana com supra, ele está desatualizado, até com toda a eminência do choque cardiogênico, entre outras coisas. Nós vamos falar um pouco mais sobre o manejo da síndrome coronariana com supra, porque o protocolo está sendo reelaborado. Eu vou colocar todo mundo vendo minha tela. Sim. Então, caso não estejam ouvindo ou não estejam enxergando, por favor, me falem, tá? Então, falaremos um pouco sobre síndrome coronariana aguda. Dentre as doenças que mais matam no mundo, a que mais mata. Então, esses aqui são dados da Organização Mundial da Saúde de 2015, onde praticamente 8,5 milhões de pessoas morreram de doença isquêmica cardíaca. E se nós observarmos os dados do DataSUS, também são dados um pouco antigos, de 2015, não separa entre infarto, AVC ou outra doença cardiovascular, mas as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por mais de 1.200.000 mortes no Brasil. Então, nós estamos lidando com uma entidade que realmente mata bastante e, a princípio, todos nós devemos agir rapidamente para evitar esse desfecho desfavorável. Falando em números, assim, acontece um evento a cada 26 segundos nos Estados Unidos, então um evento fatal a cada 60 segundos. Então, nos 30 minutos que nós falaremos aqui, mais nos 15 de discussão, 45 pessoas vão ter morrido de infarto. Então, é um número bastante importante. São dados bem antigos, esse da professora Carise, mas da avaliação no serviço de emergência do Clínicas, 34% dos pacientes que chegavam no serviço de emergência, eles apresentavam alguma queixa cardiológica. 21% dos pacientes, um quinto dos pacientes que chegavam no serviço de emergência, apresentavam dor torácica. Desses 21%, um terço mais ou menos, 37% desses 21%, tinham o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Ou seja, dor torácica é uma entidade extremamente prevalente. Naquela época, um quinto dos atendimentos por essa dor, mas um terço das dores torácicas se manifestavam como síndrome coronariana aguda.
Por isso que o primeiro ponto a gente ressaltar, isso é importante para todo mundo que está na linha de frente para fazer o primeiro atendimento, é realmente a suspeita clínica. E a suspeita clínica principal é na diferenciação da dor torácica. A dor torácica principal relacionada à síndrome coronariana aguda é a dor que nós chamamos de tipo A, que é aquela definitivamente anginosa, que as características dão certeza do diagnóstico independente dos exames complementares, que é aquela famosa dor, desconforto retroesternal ou pré-cordial, precipitada pelo esforço, que pode se irradiar para ombro, mandíbula ou face interna dos braços, não necessariamente do esquerdo, com duração de minutos e aliviada ao repouso ou ao nitrato em menos de 10 minutos. Essa é a dor torácica anginosa. As outras dores, tipo B, tipo C, tipo D, quanto mais em direção à dor tipo D a gente vai, menos provável o diagnóstico de angina, né, e menos provável também vai ser o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Nós temos uma publicação recente do ano passado que fala sobre os 10 mandamentos da definição de infarto. O que teria? Primeiro, injúria miocárdica é definida por uma troponina maior que o percentil 99 do limite superior. Ela pode ser aguda, que tem uma elevação seguida de queda, ou crônica, que ela já é aumentada e tendo menos de 20% da variação, que o exemplo mais clássico que todos conhecem é da doença renal crônica. Pode ocorrer em vários cenários. A injúria miocárdica, no cenário de isquemia miocárdica aguda, esse é o infarto. E o infarto ele pode ter 5 tipos. Tipo 1, que é por doença aterotrombótica aguda. Tipo 2, que é por um desbalanço de oferta e demanda de oxigênio. Tipo 3, que é a morte súbita. 4A, 4B e C, que são relacionadas às intervenções coronárias percutâneas, seja a própria intervenção à trombose existente ou a restenose existente, e o tipo 5, que é o da CRM. E os infartos que a gente mais vê na emergência são os tipo 1, 2 e 3. Ou o paciente fechou uma artéria, ou está fechando, ou o paciente tem uma morte súbita abortada, que tem uma alteração eletrocardiográfica que demanda investigação, ou o paciente, muitas vezes, acontece que ele tem alguma outra condição clínica que ocorre esse desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio, e ele acaba alterando o marcador. Principal coisa, uma revisão do New England bem boa, assim, quem quiser ler, de 3 anos atrás, na questão da identificação do infarto é muito importante. Então, há muito tempo isso já se faz no hospital, tem que ter um eletro disponível em até 10 minutos, e esse eletro tem que ser mostrado para alguém, e esse alguém, normalmente é o médico da UV, que faz toda a questão que inicia os protocolos, inicia o atendimento baseado no eletrocardiograma. A coleta de marcadores de necrose, no caso de não haver supradesnivelamento do segmento ST, em caso de um infarto com supra, obviamente não precisa. Troponina ultrassensível, que é que nós temos no hospital, ela tem a capacidade de excluir o infarto precocemente. Nós devemos aplicar os scores de risco para saber qual paciente realmente deve ser avaliado, ou se daqui a pouco é um eletro normal, com uma dor que não é típica e com um marcador de risco, marcadores de necrose baixo, daqui a pouco esse paciente possa receber alta de emergência sem passar por avaliações adicionais. Se suspeitamos de síndrome coronariana aguda, administrar o AS, um segundo antiplaquetário, que no clínicas é o clopidogrel. Por que eu falo conforme perfil? A grande maioria dos casos a gente administra, tá? Quando o paciente ele já está em uso de clopidogrel, tem correntes que falam para dar, outras que falam para não dar. Normalmente, se a gente não confia tanto que o paciente tem utilizado de uma forma regular, a gente costuma dar o clopidogrel na dose de ataque. E tem pacientes, por exemplo, que estão pré-operatório de CRM, aguardando a cirurgia em casa, e daí eles vêm com dor. Esse paciente, quem sabe, a gente avalia um pouco antes de dar o clopidogrel, porque atrasaria a cirurgia dele, provavelmente. Tudo isso eu estou falando no caso de não supra-ST, tá, pessoal? Administrar terapia anticoagulante, no clínicas, no caso de estratificação invasiva não imediata. Então, se esse paciente for para cateterismo no momento do atendimento, a gente segura o anticoagulante que vai ser dado na mesa de hemodinâmica, e se o paciente não for para estratificação no momento, a gente anticoagula esse paciente. Para falar, assim, na própria síndrome coronariana aguda, nós temos 2 possibilidades, né? Ou o trombo parcialmente oclui a coronária, e isso costumeiramente está relacionado com uma depressão do segmento ST, ou o trombo oclui completamente a coronária, e isso está relacionado com uma elevação do segmento ST, obviamente esse aqui tendo um acometimento pior, e o paciente tendo que ser manejado mais rapidamente. Ainda sobre a síndrome coronariana sem supra, nós temos scores de risco. O mais famoso deles, bastante antigo, já tem 20 anos, é o score TIMI, cujas variáveis clínicas de risco são idade acima de 65, mais do que 3 fatores de risco, igual ou mais, presença de doença arterial coronariana, uma estenose conhecida, maior que 50% de alguma coronária, alteração do segmento ST maior que 0,5, dor anginosa, então é a dor característica de angina, com mais de 2 episódios nas últimas 24 horas,
uso de AS nos últimos 7 dias e elevação de marcador de necrose. Então, quanto maior o score desse paciente, somando cada um recebe 1 ponto e ele vai até 7, quanto maior o risco, maior o número de fatores, maior o risco desse paciente desenvolver eventos em 14 dias. Então, o time é bem conhecido, ele está no nosso protocolo. Também utilizamos bastante o GRACE. O GRACE ele é um score um pouquinho mais chato de calcular, porque ele demanda algumas outras variáveis, e o paciente ele é classificado em baixo, intermediário ou alto risco, baseado no score, e que nós temos 2 avaliações, uma de mortalidade intra-hospitalar e outra de mortalidade em 6 meses. Então, são vários preditores, né, tanto de história, como idade, história de insuficiência cardíaca, história de infarto, os achados na admissão, frequência, pressão e se tem depressão do segmento ST, e os achados durante a hospitalização. Então, esse aqui nós precisamos também da função renal, o marcador cardíaco elevado, também precisamos para avaliar o time, e a realização da intervenção percutânea intra-hospitalar. Então, o que nós consideramos o GRACE alto, quando é maior do que 140 para a mortalidade intra-hospitalar, ou maior que 118 para a mortalidade em 6 meses, daí nós devemos elevar esse paciente para uma estratificação mais precoce. Esse score de risco é super útil, ele, diferente dos outros 2, ele foi usado, ele foi validado na avaliação de dor torácica na emergência, então o time e o GRACE, eles foram avaliados num outro cenário, então esse score ele é maravilhoso, que nós acreditamos que possivelmente algumas coisas vão mudar, até de protocolo, para que a gente consiga colocar esse score, porque ele é super fácil até para a gente definir, muitas vezes até sem a necessidade de avaliação da cardiologia, qual o paciente que pode ir para casa baseado em desfecho. Então, nós temos dados de história, dados de eletro, idade, fatores de risco e marcador de troponina. Os fatores de risco estão aqui descritos, quando são maiores do que 3, a gente pontua maior. E olhem que coisa interessante, assim, na avaliação do Hart Score, quando esse paciente pontua baixo, ou seja, o Hart Score de 0 a 3, nós temos uma possibilidade daqueles desfechos cardiovasculares maiores, muito baixa, de 2%, e a possibilidade de morte muito próxima do 0. Isso em 6 semanas. Então, muitas vezes a gente tem pego os pacientes, eletro normal, que a história não é muito, a dor não é muito típica, marcador de necrose baixo, sem muito fator de risco. Esse paciente que pontua o Hart Score, a gente tem segurança de poder liberar ele da emergência, pois ele tem uma baixíssima taxa de mortalidade nas próximas semanas, a ponto de que possa ser avaliado com calma num segundo momento. Qual é a questão dessa troponina T ultrassensível? Ela, às vezes, nos facilita a vida, às vezes nos dificulta. Por exemplo, se a gente pega uma troponina ultrassensível menor que 10, beleza, fora, né? Se é uma dor que não é tipicamente anginosa, se não tem um outro sinal, assim, de que esse paciente esteja numa síndrome coronariana aguda, com troponina normal, já depois de algumas horas, esse paciente poderia ser liberado de emergência. Se é uma troponina ultrassensível num valor muito alto, não temos dúvida que vamos admitir, o problema é essa troponina, é aquela que está acima do valor de referência, do ponto de corte do hospital para sugestivo de lesão miocárdica, e é um paciente que muitas vezes não tem uma clínica muito característica. Qual é o problema dessa troponina? Que nós temos várias condições que elevam essa troponina ultrassensível. Várias condições cardiovasculares, desde arritmias, insuficiência cardíaca, emergência hipertensiva, miocardite, Takotsubo, doença estrutural cardíaca, dissecção aórtica, até outras coisas que não tem muitas vezes a ver com o coração, né? Desde eventos neurológicos, desde alterações da função da tireoide, doenças infiltrativas, às vezes até o paciente que se submeteu a algum momento a um esforço demasiado, rabdomiólise, ou seja, é uma troponina bastante difícil de avaliar, então a elevação dela é uma elevação que muitas vezes é esperada, tanto é, por exemplo, do paciente crítico, e agora a gente tem visto bastante nos COVIDs. Às vezes, assim, os pacientes alteram troponina em valores muito elevados, só que muitas vezes não é predominantemente por doença cardíaca coronariana, por oclusão coronariana. Claro que ele tem um envolvimento sistêmico, um envolvimento do ponto de vista inflamatório, a ponto de elevar esse marcador, que ele é ultrassensível, ele vai elevar por muito poucas avaliações. Falando um pouquinho da estratificação de síndrome coronariana aguda, eu vou pedir a ajuda da doutora Mariana, que ajudou nos protocolos, e que vai nos ajudar a estratificar um pouco a síndrome coronariana. Mari, por favor. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Falar um pouquinho, antes da gente passar para o protocolo sem supra,
A gente, muito boa aula no sentido de que veio bem em tempo, porque a gente está revisando justamente os protocolos de dor torácica e síndrome coronariana com supra, infarto com supra. Então, uma das questões que até vai entrar na revisão do protocolo sem supra, é justamente na estratificação de risco, no sentido daquele paciente que tem de moderado a alto risco e que a gente decide que ele vai a uma estratégia invasiva. Existem alguns critérios, não só que a gente tem que chamar a cardiologia mais precocemente, né, no sentido da gente atuar junto, quanto no sentido de risco, né, obviamente sempre do paciente. Então, existem aqueles que a gente tem que levar imediatamente do sem supra, né, até 2 horas, para hemodinâmica, que são aqueles pacientes que têm angina refratária, que nós começamos NTG e a dor não passa, aqueles pacientes que já chegam, então, com sinais de insuficiência cardíaca, não esquecendo do QLIP da chegada, né, também é importante a gente descrevê-lo, sempre, né, ou aquele que tem uma regurgitação mitral e que a gente ausculta sopros na chegada, e, obviamente, aquele que a gente começa a terapêutica e voltou a ter dor. Cedo, assim, até 24 horas, aqueles pacientes, então, que são aqueles de mais alto risco, a gente preconiza, então, que ele vá nas primeiras 24 horas, e por isso a importância do nosso protocolo, e depois eu vou falar rapidamente nele, porque se escolheu no protocolo para o uso de Fondaparinux, tá? Por 2 motivos. Porque se tinha um tempo que a gente suspendia a heparina do paciente, deixava ele no IPO e ele ficava aguardando CAT e não ia nunca para CAT, então o paciente que era síndrome coronariana aguda, às vezes ficava 2, 3 dias sem nenhuma anticoagulação por conta disso, e outra justamente porque a gente dando o Fonda, esse paciente não tem problema na hora da hemodinâmica de receber outra heparina. Tá? E aqueles casos que são mais moderados, que eles podem esperar de 1 dia a 3 dias para fazer essa estratificação invasiva. É o Aníbal que passa para mim. Passei. Então, nosso protocolo, que é esse é o protocolo de dor torácica, né? Ele não vai mudar muita coisa, a gente já tem ele com a troponina T ultrassensível, com os valores que são atuais. Uma questão muito importante, e eu agradeço muito o pessoal da emergência, que um tempo atrás a gente fez um processo de qualificação na realização do eletro em 10 minutos, e isso acho que surtiu efeito, a gente vai começar a medir de novo, tá? Então aí nos próximos nos próximos indicadores a gente já vai ter a realização do eletro em até 10 minutos, mas por que eu digo isso, assim? Então, fazer o eletro em 10 minutos e mostrar para alguém, porque depois, mais tarde, quando a gente falar do infarto com supra, nós revisamos o indicador e a gente viu que o tempo porta-balão e o tempo cronômetro-balão é muito semelhante. Então, isso quer dizer que o pessoal tem identificado muito bem os pacientes ali na triagem, tá? Precocemente. Então, quando o paciente chega, a gente estratifica, obviamente, se tem supra, vai para outra rota, e aqueles pacientes com alta probabilidade de síndrome coronariana aguda, se prescreve, então, o clopidogrel e o Fonda, e se solicita a avaliação da cardio. O que vai mudar, uma coisa que já está ocorrendo, é que a cardiologia está presente agora na emergência durante o horário comercial, então não é mais a UCC que atende eles, e sim a equipe 0, né? Então isso é uma das coisas que a gente vai reforçar dentro do protocolo. E quais são aqueles pacientes, então, com alta probabilidade, só para a gente revisar, são aqueles pacientes que têm alteração dinâmica de eletro, uma troponina alterada, né, com infarto, e eu não estou vendo aqui, é o meu, ou com score de risco, que provavelmente a gente vai incorporar outros dentro do protocolo. Esse se faz a consultoria com a cardiologia, e a gente vai incluir, então, no protocolo, quais são aqueles pacientes que precisam de um chamado mais rápido,
né, que são aqueles que precisam necessariamente, tem uma indicação de angioplastia em até 2 horas. Então, vamos incluir aí quais são os pacientes com critérios de gravidade para se chamar mais precocemente. O resto, dá para esperar, é consultoria solicitada no sistema. Pode passar nível para mim, por favor. Aqueles pacientes, então, em que se identifica que é de baixo risco, está indicada a estratificação não invasiva, tá? Se a estratificação não invasiva dá negativa, se a gente consegue fazer a estratificação não invasiva em até 12 horas, a gente solicita, né, para não retardar muito o atendimento e a permanência do paciente na emergência. Vindo negativa, a gente dá alta, né, para a rede ambulatorial do SUS. Vindo positiva, aí se chama a consultoria da cardiologia, tá? Aquele paciente em que a gente não tem disponível, um paciente de baixo risco, em que não se tem disponível em 12 horas uma estratificação não invasiva, que tem uma troponina normal, sem alterações isquêmicas no eletro, nós podemos dar alta com segurança para casa e fazer para completar a investigação, e se tiver assintomático, obviamente, para continuar a investigação em nível ambulatorial. Então, esse é o protocolo sem supra de dor torácica que nós temos, e que nós vamos incluir então, alguns scores novos, e a estratificação de risco no sentido de critérios de gravidade para chamar a cardiologia antes, mas não muda disso. O Fonda não pode ser administrado, isso está no protocolo em pacientes com um clearance de creatinina menor do que 30, e aqueles pacientes instáveis, obviamente, por questões até de avaliação, a gente às vezes retarda um pouco isso. Não dá para ouvir, Aníbal. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, e vendo... Sim. Seguem vendo a apresentação. Sim, Aníbal. Sim. Então, e agora? Síndrome coronariana com supra. Daí é uma entidade absolutamente diferente, onde o tempo é músculo. Por quê? Porque nós temos o famoso tempo porta-balão. O que significa isso? Significa o tempo quando o paciente chega na porta da emergência até o momento que a coronária é aberta pelo balão. Então, a gente sabe, isso aqui é um segmento publicado já há alguns anos de longo prazo, e esse segmento longo prazo de 7 anos se viu que aqueles pacientes com tempo porta-balão mais curto, até 60 minutos, eles se beneficiariam muito mais do ponto de vista de sobrevida em relação àqueles com tempo porta-balão muito longo. Isso é bem importante também, por quê? Porque quando o paciente começa com o quadro de dor, ele inicia o processo da dor torácica, nós temos que ligar um cronômetro. E no momento que a gente liga esse cronômetro, nós temos que saber, com uma coronária fechada, se a gente revascularizar esse paciente, seja do ponto de vista com trombolítico ou do ponto de vista com angioplastia, dentro das primeiras horas, o benefício na questão da redução da mortalidade de revascularizar ele nas primeiras horas é muito grande. Quando passa de 3 horas, até chegar em 12, nós temos um benefício bem documentado. De 12 a 24, nós costumeiramente, principalmente se o paciente tem dor, entre outras coisas, nós costumamos levar, mas não seria mais indicação classe 1 de 12 a 24 horas, mas é indicação classe 2A, mesmo com o paciente assintomático, e muitas vezes sim, apesar de acima de 12 horas, a gente leva, e até é a conduta que o serviço normalmente tem feito. Quando é acima de 24 horas, daí é outro assunto. Mas o que eu quero frisar nesse slide é que a importância de revascularizar esse paciente precocemente. Quanto mais cedo esse paciente for revascularizado, menos insuficiências cardíacas nós vamos estar plantando aí para colher no futuro. E qual é o problema? Tanto nos hospitais que mandam, como a gente a emergência do Clínicas recebe muito paciente referenciado de SAMU ou de outras instituições, daí nós temos várias causas para o atraso do tratamento, desde o transporte, o atraso na emergência, se o paciente parou, ECG não diagnóstico, mas no hospital que manda, a principal forma de atraso é o dilema diagnóstico. A pessoa olha o eletro e pensa, tem supra, não tem supra, tem supra, não tem supra. E ok, tem todo o atraso do transporte, daí ele chega no Clínicas, que é o centro de hemodinâmica, e daí o que acontece? Chega para a gente olha o eletro do paciente e o mesmo dilema. Ou seja, nós temos que, no momento de identificar um eletro com supra de ST,
esse manejo tem que ser o mais rápido possível, né? Porque tanto no hospital que manda, quanto na gente aqui que o paciente chega, várias vezes a gente fica discutindo se o eletro tem supra ou não, e isso muitas vezes atrasa o tratamento. Assim como na síndrome sem supra, na síndrome com supra nós temos scores de risco, nós temos o mesmo score time, que avalia essas variáveis, e daí quanto mais alto o score, maior a chance de morte em 30 dias. Então, nós sempre consideramos assim, sempre escrevemos o time do paciente, e além disso, nós colocamos sempre na avaliação o KILIP. O KILIP, ele é uma avaliação baseada no exame físico, onde o KILIP 1 é aquele paciente que não chega com clínica de insuficiência cardíaca, o KILIP 2 é o paciente que tem B3 ou tem estertores nas bases, o KILIP 3 é o paciente que tem edema de pulmão, com estertores acima da metade do hemitórax, e o paciente KILIP 4 é o choque cardiogênico. Por que eu botei esse slide aqui? Porque desde a primeira classificação, que foi em 1967, nós vimos o paciente em choque cardiogênico e ele tinha uma mortalidade de 70%. 20 anos depois, quando ele foi reanalisado, a mortalidade do choque cardiogênico, com a terapia que se aumentou, seguiu em 70%. Então, é muito importante a gente saber que quanto pior o KILIP, maior a mortalidade do paciente, o choque cardiogênico realmente é bem catastrófico. Acho bem importante colocar, essa aqui foi uma publicação desse ano do serviço, dos colegas que estão descritos ao lado, sobre a coordenação do professor Marco Weinstein, sobre o uso, que a emergência faz isso bastante também nos pacientes, até os residentes são treinados, sobre o uso do ultrassom pulmonar para predizer mortalidade nos pacientes com supra de AST. Aqui acho importante falar um pouco da nossa casuística, né? Então aqui nós temos em 215 pacientes analisados, uma idade em torno de 60 anos, predominantemente homens hipertensos, o tempo, a dor, assim, o tempo de dor até o paciente chegar na emergência, em média 5,5, mediana de 5,5 horas, o tempo porta-balão nessa análise foi em torno de 72 minutos, e era um paciente que a maioria dos infartos, metade, eram infartos anteriores, em torno de 10%, 9% se apresentavam como morte súbita abortada, e no caso em torno de 6% com bloqueio AV. Então, para a gente conhecer um pouco a nossa casuística, o que os pesquisadores identificaram? Eles faziam, no momento da chegada hemodinâmica, o ultrassom pulmonar, e eles avaliavam um padrão mais seco do pulmão até um padrão mais cheio. E daí, conforme padrão A, padrão B com poucas linhas B, um padrão B mais significativo, isso eles avaliavam em 8 sítios, até o edema pulmonar e até o paciente que chegava em choque cardiogênico. E daí eles construíram um score que era baseado tanto no KILIP, que é o valor que a gente dá baseado no exame físico na emergência, associado à avaliação do ultrassom pulmonar, e nós vimos que conforme esse score for mais em direção ao paciente com choque, a mortalidade também aumenta muito. O score do nível 4 tem uma mortalidade de 66% intra-hospitalar. Então, foi um trabalho bem importante para colocar tanto a questão do KILIP, do exame físico, associado ao ultrassom pulmonar, para identificar os casos mais graves. Mariana, por gentileza. Bom, então, seguindo, então, nós estamos reconstruindo, na verdade, o protocolo de infarto com supra. Ele não está publicado na intranet, mas muito importante a gente pontuar algumas questões, que é justamente o que o Aníbal estava falando, do tempo, né, e tentar diminuir o máximo possível o retardo, né, a chegada do paciente até a hemodinâmica. Então, nós sabemos, então, o preconizado é um eletro em até 10 minutos, a gente vai começar a medir esse indicador de novo, tá, de forma que ele já existe no sistema e a gente consegue capturá-lo. E depois disso, então, idealmente nós temos até 90 minutos para abrir, né, idealmente, a coronária do paciente. No nosso hospital, obviamente, a terapêutica de reperfusão
de escolha é a angioplastia primária, porque se tem disponível, mas algumas vezes ela não está disponível. Principalmente nos últimos tempos, em que a gente tem os protocolos de AVC da neurologia, e isso acontece depois que se instituiu a trombectomia, algumas vezes nós precisamos do laboratório da hemodinâmica e ele estava ocupado com outro procedimento. Então, a gente tem em mente que no clínicas não se faz só angioplastia primária, mas se tem trombolítico e em alguns casos, então, a gente vai ter que lançar mão do trombolítico para abrir a artéria. Né? E eu acho que isso o pessoal da emergência está bem habituado e às vezes nos ajuda mais do que nós ajudamos, até no sentido né, do pessoal da enfermagem, de conseguir agilizar, então, o tempo de administração do trombolítico. Então, sabendo que a estratégia de reperfusão, idealmente, deve ser feita em menos de 120 minutos, se eu não estou num centro de tratamento que tem angioplastia primária. No caso do clínicas, a gente conta esse tempo se o paciente chega e a hemodinâmica tá ocupada, a gente faz justamente esse cálculo para saber se ela vai ter possibilidade de ser liberada antes disso ou não, para poder administrar ou indicar a administração do trombolítico. Pode passar, né? Bom, como nós não temos o nosso protocolo, só alguns conceitos, né, então, se traz o grau de recomendação do guideline europeu de 2018, em que qualquer paciente que chega com menos de 12 horas de sintomas com supra no eletro, tem que fazer um supra persistente, tem que fazer uma terapia de reperfusão. Isso é nível, uma indicação classe 1. Tá? A angioplastia primária, ela é recomendada, é a estratégia recomendada em comparação com o fibrinolítico, mas, obviamente, em situações em que isso não é possível, o trombolítico está indicado. E aqueles pacientes, então, que chegam com... tem umas coisas entrando na frente, eu não consigo ler o resto do slide, mas aqueles pacientes, me esqueci o que eu ia dizer, desculpa, com até 12 horas de evolução, então tem que receber uma terapia de reperfusão, me lembrei, desculpe, fibrinolítico, até 12 horas, né, até 12 horas eu posso administrar, depois de 12 horas não está mais indicado, então se a gente for lançar mão do fibrinolítico, não estaria mais indicado depois de 12 horas do início dos sintomas. Pode passar, Nico. Né? Em contrapartida, se o paciente chega com mais de 12 horas até 24 horas, está indicado se fazer um cateterismo, né, não, ou se o paciente chega com dor, é uma angioplastia primária ainda, né, então mesmo que tenha mais de 12 horas de evolução e o paciente tem supra e ele chega com dor, é a angioplastia imediata. Se o paciente chega sem dor, com mais de 12 horas de evolução, se nós estamos num centro de referência em que se tem a possibilidade de estudo, né, anatômico do cateterismo, está indicado fazer o cateterismo em até 24 horas. Pode passar? Já falei isso. Se, além de dor, se o paciente chega com mais de 12 horas de evolução e está instável, né, não só dor torácica. Além disso, então, aqueles pacientes com choque, que eu já falei, também está indicado uma monitorização daqueles pacientes mais graves, então, da monitorização invasiva, né, da pressão arterial, pensar sempre que pacientes com choque necessitam de um eco precoce, preferencialmente na emergência, para descartar causas, né, além de avaliação das questões do choque,
de lesões agudas de... Ai, me faltou a palavra de novo. Eu estou preocupada com o tempo. De lesões estruturais em decorrência do infarto com supra, né, alterações mecânicas, fazer sempre que o paciente chega com choque, fazer um ecocardiograma precoce. Tá? E colocar que isso não estava no nosso protocolo inicialmente escrito, mas que se vai incluir e se está elaborando o protocolo do choque cardiogênico e que nós vamos incluir isso, então, dentro do fluxograma do choque, tá? Então, por isso que a gente trouxe um pouco essas questões do choque cardiogênico. Então, sempre que o paciente chega com infarto com supra, em choque cardiogênico, eco o mais precoce possível para descartar causas mecânicas, né, alterações mecânicas, monitorização invasiva da pressão e, obviamente, infarto com supra, choque, vai ser acionado tanto o time da cardiologia como o time de choque ou de dispositivos do hospital. Não sei se tem mais um, Aníbal. Isso eu trago que esse é o tempo porta-balão. Mari, Oi. Mari, só para a gente ver que nós estamos em cima do tempo, né? Para a gente tentar, acho que tem a enfermeira que vai falar um pouquinho. É o último slide. Queria completar. Isso, tá? Não só para falar isso, porque isso vocês fazem parte, esse é o indicador do primeiro semestre de 2020, tá? Um pouco a nossa mediana em 2 meses só acima da meta. Agora a enfermeira Dayana, que é a enfermeira da UCC e da hemodinâmica, vai nos dar alguns tópicos sobre as rotinas da enfermagem, que são super importantes na hora de preparar o paciente, como na hora do retorno dele da hemodinâmica. Dayana, por favor. Obrigada, doutora Aníbal e doutora Mariana, os organizadores. Bem rapidamente, assim, de uma forma bem prática, a gente vai revisar alguns pontos que não podem ser esquecidos, então, né, na hora de transferir o paciente, às vezes pelo tempo ser curto, enfim, cabe um lembrete. Sempre que houver suspeita, então, de síndrome coronariana, o eletro, idealmente, vai ser realizado em até 10 minutos e mostrar, então, esse eletro, né, para o plantonista da UV. Confirmando-se que tem supra de ST, imediatamente acionar o cronômetro para início da contagem do tempo porta-balão, que é um indicador importante de qualidade aqui na instituição, tá? Se esse paciente for confirmado, então, que ele vai ser encaminhado à hemodinâmica, sugerimos que a identificação do paciente seja colocada no membro superior esquerdo. Quanto mais livre o direito estiver, por ser um dos sítios de punção preferenciais para o cateterismo na urgência, melhor. Então, a identificação do lado esquerdo, verificar o histórico de alergias, investigar especialmente a questão da alergia ao contraste, né, AS, enfim, outros fármacos, retirar adornos e roupas próprias e, sempre que possível, se houver tempo hábil, vestir esse paciente com a camisola do hospital, que facilita bastante. Revisar as doses de ataque do AS e do clopidogrel e fazer a checagem eletrônica, então, né, colocar lá nos controles esse medicamento, porque a gente precisa dessa informação na hemodinâmica e na UCC, posteriormente. Como eu comentei antes, preservar o membro superior direito, tanto quanto, né, não só pela pulseira, mas também quanto ao acesso, preferencialmente que o acesso esteja à esquerda, se for à direita, né, que ele seja mais proximal, não tanto na área da punção radial. E que esse paciente seja transportado para a hemodinâmica, monitorizado, preferencialmente no desfibrilador, né, se houver indicação, levar junto as pás adesivas. A gente entende que tem todo um custo implícito de abrir elas sem ser necessário, mas talvez levar junto, porque no transporte, às vezes, pode ser necessário. Transporte a ser realizado, então, do paciente com oxigênio, ambu e maleta de urgências, sempre. E pós-hemodinâmica, os cuidados, então, depois do CAT ou da angioplastia radial, dizem respeito principalmente à monitorização dos sangramentos, das complicações vasculares e da perfusão da extremidade, né? As colegas da hemodinâmica conduziram, há um tempo atrás, um estudo comparando, então, a eficácia de 2 tipos de curativos, o tensoplast e a pulseira,
não teve resultados significativos, diferença significativa entre os dois do ponto de vista de complicações maiores, mas ambos ainda são usados na instituição. Mas a pulseira, ambos permanecem no braço do paciente, então, por 2 horas, para depois ser feita a troca por um curativo compressivo, em X com esparadrapo, onde a gente recomenda que tenha a data e o horário, porque a gente deixa esse curativo com esparadrapo por 24 horas. Nos cuidados pós-angioplastia ou cateterismo femoral, né? São 4 horas, no caso de angioplastia, 4 horas do paciente em repouso com o introdutor, mais 4 horas até se obter a homeostasia do sítio de punção. Durante o repouso, então, manter esse paciente confortável, né, o máximo possível do ponto de vista de analgesia, mobilizar ele em bloco, caso seja necessário colocar comadre, por exemplo, né, sondar, se necessário também, e durante a retirada desse introdutor femoral, às vezes o paciente não tolera, tem alguns efeitos adversos, e às vezes é possível intervir. As complicações do sítio de punção são indicadores que vêm se monitorando, que a unidade da hemodinâmica vem monitorando através dos prontuários. Então, é extremamente importante que a gente faça o registro nos prontuários sempre que identificar alguma alteração de perfusão do membro, hematomas, né? Geralmente os femorais se recomenda fazer a medida do maior diâmetro do hematoma e registrar no prontuário. Se hematoma radial, se ele é só no punho, se alcança o cotovelo, enfim, sempre que possível, localização e dimensão também, e acionar a equipe médica sempre o quanto antes. Às vezes é necessário, né, comunicar a equipe vascular, por exemplo, para intervenções adicionais, para evitar complicações maiores. Tá, Dayana, muito obrigado. Algumas considerações, já encerrando a apresentação, antes que o Zé nos corte aqui. Algumas considerações sobre as consultorias. Nos últimos anos mudaram algumas situações, inclusive com o advento da equipe zero. Até peço para a professora Andréia, que é a chefe da cardiologia, a professora Carize, chefe da UCC, se quiserem fazer algum comentário adicional a respeito disso, por favor, sintam-se à vontade. Também quem quiser comentar especificamente. Atualmente, as consultorias da Card, elas funcionam com o atendimento da equipe zero, que é um atendimento das 8 às 18, de segunda a sexta, com o residente da Card, que sempre deixa o celular dele disponível lá, e ele sempre está circulando pela emergência ou pelas UTIs, e tem preceptoria em tempo real. Sempre tem professor contratado de manhã, e sempre tem um contratado à tarde, por dias específicos. As avaliações emergentes em horário não comercial, em horários que fujam desse horário, seriam com a UCC, que o ramal é o 7828, que vocês conhecem. Então, foge desse horário. Alguma coisa que demande um atendimento imediato da cardiologia, a princípio a UCC tem condição de fazer o atendimento. A solicitação de consultoria após o atendimento e manejo inicial, então isso é uma coisa bastante importante também, né? É importante que o paciente tenha a história, é importante que o paciente já tenha o eletrocardiograma disponível, para que o atendimento seja facilitado e o atendimento seja até agilizado para que a gente consiga fazer as coisas mais rapidamente. Atentar para solicitações da prescrição da noite, uma coisa que acontece, não sei se às vezes as pessoas se dão conta, quando estão evoluindo o paciente e pedem uma avaliação na consultoria da cardio ou de qualquer outra especialidade, na prescrição do dia seguinte, essa consultoria só entra nos sistemas de 19 horas, e esse paciente muito provavelmente só vai ser visto amanhã. Então é uma coisa para tentar, caso queira que o paciente seja visto no dia, para pedir a avaliação na prescrição do dia. No caso de síndrome coronariana sem supra-ST, avaliação conforme protocolo, que está bem descrito, em breve terão algumas mudanças, mas ter a avaliação, ter a suspeita clínica, o eletrocardiograma, a dosagem de marcadores, a estratificação do risco do paciente para definir o manejo dele conforme protocolo. Na síndrome coronariana com supra, é a avaliação imediata, daí a cardiologia através do horário comercial do celular do residente, caso não esteja disponível, não se consiga o contato, até porque às vezes ele está dentro da emergência e não pega, daí a gente dá um jeito de achar, mas a questão avaliar através da UCC, a primária, das 8 às 18, muitas vezes o tempo da gente achar ele é mais ou menos o tempo de ligar direto, daí às vezes ligando direto ele está dentro da emergência e fica mais fácil. E uma coisa bem importante, eu acho, né, no infarto com supra, principalmente, na dúvida, ProRel, né, na dúvida, então, a gente sempre pensa
que é muito melhor levar um paciente para cateterismo que não precisa do que deixar de levar um que precisa. Então, que gostaríamos de falar isso, desculpa, Zé e demais colegas aí pelo tempo um pouquinho demasiado, mas acho que são informações importantes aí de uma doença extremamente prevalente, e o serviço da Cardio está aí para tentar manter essa parceria e ajudar dentro do possível. Professora Carize, professora Andréia, muito obrigado, Aníbal, Mariana, enfermeira Dayana também, muito obrigado pela apresentação de vocês, eu acho que foi muito esclarecedora, tanto que algumas perguntas que eu havia anotado aqui, Aníbal, vocês praticamente responderam todas, né? Que era a questão do uso do Fondaparinux, a questão do clopidogrel, a questão da medida dos nossos tempos, que eu ia realmente questionar, e sempre há oportunidade de melhoria, mas, enfim, acredito que estamos indo bem em relação a isso, e vamos acompanhar essa nova medida, né, Mari, dos tempos. Ia perguntar também sobre a trombólise, que eventualmente a gente tem essa questão da hemodinâmica. A equipe zero, como tu já colocaste, sempre é um momento também, como a gente está numa interface muito boa com todos os serviços de oportunidade de melhorias, é uma troca, aquilo que tiver inadequado da parte da emergência, por favor, me comuniquem, e da mesma forma, aquilo que a gente possa ver uma melhoria de comunicação com vocês, eu também vou passar para vocês, e a gente tem um convívio de tantos anos e uma liberdade entre nós que permite que a gente possa manter essa crítica de mão dupla, né? Gostei muito da apresentação da colega da enfermeira, e o objetivo realmente desses nossos encontros serão o foco assistencial, né? É um momento de nós, desde a porta da chegada do paciente, o momento que é feito o eletro, que ele é admitido no sistema, a detecção da urgência e os cuidados todos, desde a chegada dele até a unidade, transporte, procedimentos invasivos e cuidados no pós-transporte. Acho que vocês contemplaram muitas das minhas dúvidas, eu deixo em aberto a partir de agora para as professoras, chefe de unidade, chefe de serviço, assim como para os colegas de enfermagem questionarem. Lembro que aqueles que ainda não puseram o seu cartão ponto no chat, por favor, o façam, para depois encaminharmos a capacitação de vocês junto à CGP. À disposição pessoal para as perguntas, ou via abertura de microfone, ou através do próprio chat, quem não quiser falar pessoalmente. Zé Pedro, Carize, tudo bom? Tudo bom, prof. Tudo, só dar boa noite a todos aí, agradecer ao Aníbal e a Mari que sumarizaram nossas rotinas e o que a gente está trabalhando nos últimos anos. Tenho certeza que para a maioria isso já está incorporado, mas sempre temos uma rotatividade, então é importante a gente estar atualizando, né, todo mundo. Fiquei impressionada com mais de 130 pessoas participando dessa reunião, isso é muito bacana. E eu espero que essa seja a primeira de muitas. Não tenho muito mais a dizer, só comentar que estamos à disposição, a gente quer trabalhar bem, juntos, para o melhor dos nossos pacientes. Esse é o nosso objetivo, é que eles cheguem no hospital de clínicas e eles sejam muito bem atendidos. Então, contar com a equipe da cardiologia. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Obrigado, professora. Aproveitando aqui, Zé, na sequência da Carize, só reforçar aí a iniciativa Olá, André, de vocês, e acho que a cardiologia foi muito bem representada, né, hoje conseguiu passar a mensagem, assim, e acho que um evento bastante prestigiado pelos dois serviços, né, então acho que a gente só tem a crescer aí e estreitar cada vez mais esse nosso relacionamento, né, e espero que a gente possa pensar em outros encontros também, né, com assuntos que são tão importantes aí, tanto para a cardiologia como para a emergência. Então, só agradecer, parabenizar os colegas aí da cardio que nos representaram. Perguntas, pessoal, colegas da enfermagem, tudo bem? por favor. Eu queria fazer uma sugestão só, né, por já ter trabalhado nas duas pontas, na cardio e na emergência. Um ponto que eu acho que muita gente comenta e que às vezes gera um atraso no atendimento é o primeiro eletro. Não que ele não seja feito nos primeiros 10 minutos, ele geralmente é feito, mas muitas vezes ele não vai para o sistema e ele se perde.
ou ele fica, ou alguém levou para ler em algum lugar, não deixou na pasta, enfim, isso acaba faz com que a gente tenha que refazer esse eletro para ter esse acesso. Então, acho que trabalhar para ele estar sempre na pasta do paciente e, se possível, colocar ele no sistema, fazer o pedido para que ele possa gerar, né, a solicitação e ir para o sistema, porque facilita muito na hora da avaliação, da primeira avaliação de quem está fazendo, e não ter que repetir o trabalho de repetir esse eletro. Scolari, só para reforçar a importância do que tu falou, revisando assim quais são os pontos que mais dão errado em serviços de emergência, dizem respeito ao primeiro eletro. Desde a questão de se perder, não revisão por uma pessoa sênior, então às vezes uma pessoa mais júnior avalia, não tem condições e esse eletro tem que ser reinterpretado por uma pessoa sênior, e não ter um formato ou uma organização, e aí a gente pode pensar junto, tem vários exemplos, de como nos certificar que o eletro foi realmente avaliado por alguém que tem condições de avaliar, especialmente nas questões de dor torácica, né? Então, tem várias modalidades, desde um carimbo que tu bota no eletro, desde uma evolução que tu faz, mas esse é um dos principais motivos apontados para missed EMI, né, da gente não fazer o diagnóstico no momento hábil, e a gente já viu isso acontecer. Então, fica aí também uma sugestão. Perfeito. Obrigado, Scolari e professora, pelas sugestões, certamente já estão anotadas aqui. Oi, Colegas da... Oi, Zé, por boa favor, noite. colegas Cantoni. Oi, estão me ouvindo? Sim, Morgana. Oi. Oi, Aníbal. Quero agradecer a equipe, né, da CARD, a equipe de vocês pela apresentação. A colega Dayana, que esclareceu uns pontos, né, reafirmou pontos bem importantes que só vai qualificar o nosso trabalho, né. E fiquei contente em saber que a gente está conseguindo atingir os tempos, né, do eletro ali em 10 minutos. Isso só nos mostra que a gente está trabalhando para o bem maior, né, que é o paciente. Então, acho que continuamos na luta. Obrigada. Eu acho que reforçando só uma coisa para a gente pensar, né? A gente está realmente, assim, a Mariana está trabalhando bastante nisso, em a gente ter o dado mais fidedigno desses indicadores, né? Porque a gente viu que muitas informações se perdiam e, eventualmente, a gente não estava com o dado mais real do que estava acontecendo. Então, agora que a gente conseguiu montar no sistema e conseguiu montar o dado confiável, vamos poder dividir, né, nos tempos específicos de cada parte desse indicador e tentar aí sim, né, trabalhar nos pontos para melhorar cada uma dessas partes e melhorar o indicador. Então, assim, acho que a gente tem um indicador que está... a Mariana mostrou a mediana, mas a gente tem uma porcentagem de pacientes dentro dos 90 minutos que ainda não está no nível que a gente quer, né? Mas a gente pretende, assim, consolidar bem esse indicador e aí a gente pretende estar entregando para vocês também, né? Assim, para poder ter esse entendimento e a gente poder pensar em melhorias para melhorar ainda mais, né? O indicador que eu acho que tem espaço e acho que é o que a gente quer, né? Como o Zé Pedro comentou também. Então, acho que em breve a gente vai ter ele bem completo para poder fazer essa avaliação. Boa noite, pessoal. Sou Maria Luísa, professora, chefe de serviço de enfermagem. Há um tempo atrás, a gente já vinha se reunindo para rever o protocolo e o papel de cada pessoa, desde o segurança, né, quando recebe esse paciente, o técnico de enfermagem, a importância do secretário, depois do enfermeiro na classificação de risco. Só dizer para vocês que a gente está disponível, que a gente pode sentar, né, todos os atores juntos. Acho bem interessante quando cada um se enxerga no protocolo. Tá? Então, a gente reforçar o que a Morgana falou, a gente está disponível sempre para discutir e melhorar o nosso processo de enfermagem. Obrigado, professoras e Morgana e colegas pelas palavras. Acho que sim, a gente tem, com certeza, sempre possibilidades de melhoria, né? E vamos atrás delas, trabalhando junto, ouvindo sugestões e medindo os nossos resultados. Acho que isso é muito importante sempre. Às vezes há uma impressão de que as coisas
estão indo de uma maneira ok, uma maneira adequada, mas a gente ainda tem a oportunidade sempre de melhorar e de buscar o ideal no manejo dos nossos pacientes, né? Como já são 8 e quase 8h30, eu gostaria de ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta, senão eu vou finalizando, já convidando a vocês que no dia 9 de setembro nós teremos, então, a próxima aula dos protocolos na emergência, onde iremos falar sobre AVC isquêmico, essa outra linha de cuidado tão importante que faz parte do nosso dia a dia da emergência, tá? Também, ainda em setembro, teremos mais na terceira semana a aula de protocolo de choque séptico. Então, esses serão os 2 protocolos que serão discutidos em setembro, AVC isquêmico e choque séptico, e eu seguirei copiando vocês nos convites, então seguirão sempre convidados a participar conosco, e fiquei muito contente que chegamos a mais de 140 pessoas assistindo. Isso dá realmente a magnitude e o desejo da equipe da emergência de fazer a sua interface com as especialidades e de melhorar o nosso processo assistencial como um todo. Eu vou fechar o microfone aguardando mais alguma pergunta, senão logo eu encerro a nossa aula de hoje. Então, acho que era isso, né, pessoal? Aníbal, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado ao acolhimento aí da equipe da cardiologia como um todo, chefias de serviços, chefias de unidade, pessoal da enfermagem, colegas técnicos, enfermeiros, profissionais de áreas da equipe multiprofissional que nos acompanharam, médicos contratados, médicos residentes, né? Muito importante, vamos seguir em frente, teremos certamente, já tenho separado, inclusive, um futuro tema cardiológico para vocês, depois que nós repassarmos pelas especialidades clínicas quase por todas, mais cirurgia e gineco, voltaremos a conversar com a cardiologia novamente, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos, parabéns aí pela apresentação. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. Obrigada, pessoal, boa noite. A gente está à disposição, então, né, o CC Hemodinâmica, precisem discutir algumas das rotinas da enfermagem, tá bem? Bom descanso a todos.